Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui nosso cronograma de aulas, agora vamos estudar as leis de Kirchhoff. São duas leis, a lei das correntes e a lei das malhas, e elas serão extremamente úteis para a resolução de alguns circuitos elétricos. Vamos lá. Bom, a primeira dessas leis é a chamada lei de Kirchhoff das correntes, ou se você escrever a sigla em inglês vai ser KCL, tá bom? E ele vai dizer o seguinte, ó, que um nó é um ponto aonde você tem uma divisão de corrente elétrica, ou seja, onde três ou mais fios se encontram. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, nós temos dois nós, o nó A e o nó B, beleza? A gente vai adotar algumas convenções. A primeira delas é que, ao determinarmos uma corrente entrando no nó, vamos dizer que ela é positiva, e ao verificarmos que a corrente está saindo, vamos dizer que ela é negativa. Vamos lá lembrar do princípio da continuidade das correntes, em que vai dizer que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Para esse caso, a corrente I que está entrando vai ser igual a I1 mais a corrente I2. Esse é o KCL, Lei de Kirchhoff das correntes, ou Currents, ou Kirchhoff Currents Law, tá bom? Vamos lá. A segunda lei é a lei das malhas. Uma malha vai ser um percurso fechado que uma corrente pode percorrer. Aqui nós temos um caminho fechado. O que vai dizer essa segunda lei de Kirchhoff? Vai dizer que a soma algébrica das DDPs ela é igual a zero. Ou seja, você tem uma bateria, uma fonte fornecendo 20 volts para um circuito elétrico. Então, significa que os componentes desse circuito elétrico, eles derrubarão esses 20 volts. Então, você tem 20 aqui sendo fornecido, a gente vai considerar como positivo, vamos adotar essa convenção, e todos os outros equipamentos que não são fontes derrubarão. Então, consideraremos um sinal negativo. Aí a estratégia para a resolução dos circuitos é a seguinte, vamos ter que identificar nós, numerar cada ramo, verifique bem que os ramos serão exatamente uma ligação entre dois nós. Mas veja, essa ligação ela não é fechada, como numa malha. Deixa eu voltar aqui para explicar para você essa diferença. Quando eu vou pegar um ponto aqui, ó, vou fazer uma ligação de A até B, eu tenho um ramo, ou de A até B por este caminho, eu tenho um outro ramo. Agora, se eu pego e dou uma volta completa aqui, saio de A, passo por B e retorno até A, eu tenho uma malha. Tem uma malha aqui em cima e tem uma outra malha aqui embaixo, fechando essa ligação, beleza? Então, eu poderia dizer que eu ainda tenho um outro ramo aqui nesse circuito, ó, esse ramo aqui de baixo, de A até B também. Vamos lá? Diferenciado isso, nós vamos ter que atribuir uma corrente I em um sentido hipotético. Então, veja bem, você vai ver lá o seu circuito e você vai poder dizer que a corrente está indo, aqui nesse caso, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você vai perceber que essa escolha independe, de fato, do sentido real da corrente e que, para todos os efeitos, ela não vai te fazer errar as suas continhas. 4. Nós devemos escrever a lei dos nós para N-1 nós. O que é a lei dos nós? Ela vai dizer que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que estão saindo dele. O que isso significa? Se eu tenho dois nós em um circuito, eu vou aplicar a lei dos nós para apenas um. Observa, N-1 nós. Professor, e se eu tiver 3 nós, você vai aplicar para 3 menos 1, ou seja, 2 nós. A quinta parte é escrever a lei das malhas, passando ao menos uma vez por cada ramo. Num sentido de análise arbitrário, você vai entender já já o que eu estou querendo dizer com esse sentido de análise. 6.
resolver o sistema de equações que a gente vai montar, claro. E 7, se uma corrente é negativa, se o resultado final é negativo, significa apenas que o sentido que você adotou no começo da questão, ele na verdade estava errado, era o contrário. Mas a fim de efeito sobre o valor da corrente não vai mudar nada, beleza? Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, como é que vocês vão fazer, ó. No circuito abaixo, determine as correntes dos ramos, seus verdadeiros sentidos e quais elementos são geradores e receptores. Primeira coisa, vamos adotar aqui uma convenção, pessoal. Veja bem, sempre que estivermos falando de um gerador, essa corrente vai sair do mais e vai para o menos. E toda vez que estivermos falando de um receptor, essa corrente vai sair do menos e vai entrar no mais. É o contrário, beleza? Gerador sai do mais e entra no menos, e receptor entra no mais e sai no menos. E resistor também a gente vai considerar, né, como uma espécie de receptor, beleza? Há uma séria discussão sobre isso, enfim. Se um resistor pode ser considerado um receptor, pelo motivo dele só transformar energia elétrica em térmica, mas esse não é o problema. A gente vai ter uma classe dos geradores e das fontes, e uma outra classe dos receptores e resistores e etc. Beleza? Então, ó, vou escrever aqui para vocês. Fontes. A gente vai estar considerando o sinal positivo, e receptores e resistores, a gente vai considerar sinal negativo. Beleza? Vamos lá, hein? Mas a gente tem que ficar ligado no sentido de análise que vamos estar fazendo. Atenção! Primeiro passo, quando a gente vê um circuito, a gente identifica logo aqui, ó, que vamos ter duas malhas para serem analisadas. Nós temos 2 nós aqui também. Vamos fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois. Vamos pegar essa primeira malha e chamar ela de alfa, geralmente utilizamos letras gregas, e a segunda malha, vamos chamá-la de malha beta. E aí veja bem como é que é fácil a gente analisar isso aqui. O primeiro passo é aplicarmos a lei de Kirchhoff das correntes para N-1 nós. Então, se temos 2 nós, vamos aplicar para apenas um deles, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos adotar um sentido arbitrário. A gente tem essas coisas aqui que parecem-se com baterias ou receptores. Eu suspeito que essa daqui seja uma fonte, mas isso pouco importa. O que importa é que eu escolha um sentido para a corrente fluir sobre ele, para que a gente comece a resolver a questão. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou escolher o seguinte, vou escolher um sentido aqui, como se fosse uma corrente elétrica subindo, saindo do mais. Então, essa corrente elétrica vai fazer exatamente esse movimento. Digamos que eu tenho aqui uma corrente elétrica, ó, que eu chamo de I, não é a letra que a gente utiliza para corrente. Então, essa corrente vai sair aqui do mais, e assim que ela chegar nesse nó, verifique bem que ela vai acabar se dividindo, né? A gente tem um nó, um ponto de divisão de corrente. Então, parte dessa corrente vai seguir para cá, e a outra parte, ela vai seguir aqui para baixo. Essa daqui eu vou chamar de I1, e essa daqui eu vou chamar de I2. Deixa eu colocar aqui o I2. Beleza? O Izinho ficou fraquinho aqui. Pronto. Beleza. Ficou parecendo um J. Beleza, pessoal. I1, I1 e I2. Beleza? Aí, para a gente analisar isso aqui, ó, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a primeira lei. O que diz ela? Que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem deles. Ou seja, o seu somatório total é 0. Então, vamos dizer que a corrente I que está entrando no nó, ela é igual à corrente I1 que está saindo, mais I2 que está saindo. Primeira lei está aplicada.
A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas, e vamos aplicar para a primeira malha, ou seja, vamos esquecer que a segunda malha existe, vamos pensar apenas na primeira, ou seja, nessa malha alfa, nesse caminho fechado, e vamos começar a analisar essas tensões. O primeiro elemento que eu vou analisar é essa fonte, eu estou considerando como uma fonte. Se no final do receptor, a gente faz a correção, não tem problema, não preocupe com isso. Então, beleza. Considerando que ele é uma fonte, a corrente está saindo aqui do mais, a gente diz que vamos ter mais 20 volts. Então, vou escrever aqui, ó, aplicando KVL, ou a lei de Kirchhoff das tensões, dos volts, né? A gente vai ter na malha alfa os 20 volts inicialmente. Opa, ficou apagado aqui, gente. Eu coloquei essa opção do receptor aqui na frente. Eu vou apagar. Pronto. Vocês já viram que fonte é mais e que receptor é menos, beleza? Vou apagar aqui, vamos lá. Vamos voltar. Vejam bem. Então, voltando para a nossa malha alfa, eu comecei aqui pelos 20 volts, então eu tenho 20 volts, beleza? Eu estou analisando o circuito também no sentido horário, ou seja, veja bem, o sentido de análise que eu estou tendo nessa primeira malha, ele é no mesmo sentido da corrente elétrica. Deixa eu representar ele para vocês aqui, para que vocês possam verificar melhor o que é esse sentido de análise que eu estou falando. É esse sentido aqui, galera, ó, o sentido horário, beleza? Eu estou fazendo no sentido horário. Vamos lá, então, saí dos 20 volts, aqui eu encontro um receptor e convencionamos que receptores é negativo, então, menos 0,5 vezes a corrente, eu tenho a voltagem, né? Eu tenho uma tensão que é dada pela lei de Ohm. Então, ó, menos 0,5 vezes I. Aqui é o R e aqui é o I. Pelo amor de Deus, se você não está sabendo como é que calcula essa tensão, volta lá nas primeiras aulas de circuitos elétricos para ver a lei de Ohm. Agora, o próximo elemento que a gente vai analisar nessa malha daqui, ó, da esquerda, é esse resistor. É um outro resistor de 0,5, porém a corrente que está passando por ele é I1. Então, eu vou ter agora 0,5 vezes I1 negativo. Próximo elemento, essa corrente está entrando no grandão aqui, ó, está entrando no mais. Se está entrando no mais, ela é receptor, então é negativo. Então, menos 20 volts. E o próximo elemento é um outro resistor, a queda de tensão no resistor é menos R vezes I. Então, menos R, que é 0,5, vezes I1, que é a corrente que está aqui neste ramo. É importante ressaltar que cada ramo vai ser percorrido por uma corrente diferente. Beleza? Vamos lá, ó. Já vamos sair desse ramo e vamos para o primeiro ramo aqui, ó, ligando os dois nós, tá vendo? Bom, nesse ramo, veja bem, que a corrente que vai estar passando por ele é a mesma corrente que está entrando no menos e está saindo no mais. Ou seja, é a corrente I. Então, essa tensão vai ser calculada com 1 Ohm vezes a corrente I. E aí, a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões numa malha vai ser igual a 0. Por quê? Eu ainda preciso fazer o cálculo dessa corrente, acabei fazendo aqui, ó. Então, 0,5 vezes I igual a 0. Beleza, terminada a primeira malha, deixa ela quietinha, e vamos esquecê-la e vamos para a malha beta agora. É só esse aqui da direita, pessoal. Isso aqui é uma técnica, é uma receita de bolo para você resolver seus circuitos elétricos. Vamos lá. Eu vou começar analisando por esse elemento aqui, que já que a corrente que nós determinamos no começo da questão por convenção, ela está entrando no mais, então, teoricamente, ela é um receptor. Se é um receptor, o sinal dela é negativo. Então, vamos escrever aqui, ó, para a malha beta, que vamos ter um receptor, então, menos 6 volts. Próximo elemento é um resistor negativo também, vai dar menos 1, que é o R, vezes a corrente, mais a corrente aqui nesse ramo aqui da direita, ó, pessoal, acompanha o mouse, ela é I2,
Então, a gente vai ter menos 1 e 2. Saímos desse, viemos para esse resistor. Agora, observe bem onde é que está o pulo do gato, que todo mundo costuma errar, gente. Veja bem, nós estamos fazendo uma análise no sentido horário. O que isso aqui vai influenciar no restante da análise, gente? É o seguinte, deixa eu registrar aqui para vocês. Se a gente está fazendo uma análise, de novo, ó, no sentido horário, a gente está subindo, né? Nós estamos saindo desse ramo e vamos subir nesse ramo central. Estamos subindo. Observe que a corrente deste ramo, ela está descendo. Então, estamos contra a análise. Toda vez que a gente tiver contra a análise no circuito, ou seja, contra o sentido da corrente, significa que nós vamos inverter todos os sinais. Então, se você tinha uma fonte, e essa fonte era positiva, agora ela passa a ser negativa. Se você tinha um receptor e esse receptor era negativo, ele vai passar a ser positivo. Se você tinha um resistor, esse resistor era negativo, agora ele vai passar a ser positivo. Então, para ficar claro, toda vez que você estiver analisando o circuito contra a corrente, você troca o sinal de todo mundo que a gente determinou lá no comecinho dessa apresentação. Então, vamos lá. Veja bem, chegando aqui, nós temos esse resistor, estamos contra a corrente que está descendo nesse ramo. Então, se estamos contra ela, ela vai ter sinal positivo agora. Então, a gente tem o resistor vezes I1, então, mais 0,5 I1. Perceba, ó, nesse ramo central, gente, nós vamos acabar trocando todos os sinais para a malha beta. Vamos lá. Próximo. Isso aqui é tido como um receptor, tá vendo? A corrente entrando nele. Então, ele seria negativo. Como nós estamos subindo contra essa corrente, agora ele vai ser positivo. Veja, mais uma vez, trocamos o sinal. E, claro, por consequência, vai acontecer a mesma coisa com este outro elemento, esse outro resistor. A gente vai ter, ó, mais 0,5 I1. Bom, percorremos todos os elementos deste ramo. Agora vamos voltar para finalizar o último elemento. Quando a gente vem para esse ramo de cá, gente, a corrente elétrica ela está sendo percorrida no sentido horário também. Então, olha só a corrente elétrica passando no sentido horário, no mesmo sentido que estamos analisando. Então, veja, aqui nós temos um receptor. Se tem um receptor, ele vai ser negativo. Ah, professor, mas eu não vou mudar o sinal desse daqui, não? Não, você só vai mudar o sinal desse ramo central porque você está subindo enquanto a corrente está descendo, beleza? Você está contrário à corrente elétrica. Então, nós vamos ter aqui agora, ó, menos 3 e 2, que é a corrente. Atenção para não confundir as correntes. Terminamos. A lei das malhas ela tem que ser igual a 0. Beleza? Próxima etapa é a gente pegar essas duas equações, essas duas equações e colocá-las no sisteminha. É o que vamos estar fazendo agora. Só fizemos reescrevê-las. Próxima etapa que a gente vai estar fazendo vamos estar organizando os termos semelhantes. Vamos agrupá-los. Eu vou colorir, tá bom? Então, todos os números ó, que não possuem letras de preto, os que possuem I de amarelo, os que possuem I1 dourado e os que possuem I2 em vermelho, tá bom? Para facilitar. Depois de colorir todos esses números, nós vamos agrupá-los, né, para que a gente possa fazer a soma e ir simplificando a nossa equação. Vamos lá para cima. Apareceu de gaiata essa setinha aqui, vai lá para baixo. Ó, só fizemos organizar os termos, tá vendo aqui? Deixar todo mundo juntinho, tá? Na primeira equação e na segunda. E aí, a gente já percebe que dá para cancelar esses dois termos. Então, vamos cancelar eles dois, vai dar 0, né? E vai sobrar para a gente o quê? Ó, menos 0,5i, menos 1i, menos 0,5i. Isso aqui vai dar menos 2i, menos 1i1. Tá bom? E vamos fazer a soma no de baixo também. Pronto, beleza. O que sobrou para a gente? Ó, pessoal, duas equações, as duas estão bem simplificadas.
Porém, nós temos um problema. No nosso sistema, nós temos duas equações para uma, duas, três incógnitas. Então, vai ficar um pouquinho complicado de resolver. Então, você sempre vai ter que fazer isso para resolver por esse método. Agora, para a gente transformar essas três variáveis em apenas duas, vamos relembrar lá do KCL, né, da lei de Kirchhoff das correntes que a gente aplicou no começo, e lembrar que I é igual a I1 mais I2, beleza? Então, se eu pego I1 mais I2 e substituo no lugar de I, eu vou passar a ter apenas duas variáveis agora, para duas equações. Vamos fazer isso, ó. Substituir aqui, ó, gente, ó, no lugar de I, eu coloquei I1 mais I2. O que vai acontecer agora? Basta a gente aplicar a velha e conhecida, né, propriedade distributiva para poder resolver esse sistema. Ó, esse vezes esse e esse vezes esse daqui. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Menos 2 e 1, menos 2 e 2, menos 1 e 1 igual a 0. E na de baixo, 1 e 1 menos 4 e 2 igual a menos 14. Percebam que eu coloquei esse número 1 aqui, gente, mas é desnecessário colocá-lo. Só deixei para ficar bem explícito, tá? Bastaria colocar o I1. Agora, organizando aqui esses termos, ó, menos 2, menos 1 e 1, vai dar menos 3 e 1. Menos 3 e 1, menos 2 e 2, igual a 0. E a de baixo a gente repetiu porque não modificamos. Vamos passar aqui agora. Bom, seguindo, gente, ó, a equação que nós tínhamos era essa, né? Menos 3 e 1, menos 2 e 2 igual a 0. 1 e 1, menos 4 e 2 igual a menos 14. Opa, a resposta já apareceu aqui, gente, tá? Era para aparecer depois. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O que vai acontecer agora, gente? Para resolver esse sistema de equação, a gente precisa transformar duas equações em apenas uma. Então, vamos utilizar aquele método multiplicativo para poder anular, né, um desses termos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a equação de baixo por 3, porque eu multiplicando por 3, a gente vai ter mais 3 e 1, menos 12 e 2, igual a menos 42. O que vai acontecer? Eu tenho menos 3 aqui em cima e vou ter mais 3 e 1 aqui embaixo. Eu vou poder cancelar. Vamos ver como é que vai ficar isso. Feito isso, olha só, agora a gente vai poder cancelar esses dois termos e, enfim, somar as duas equações. Somando, a gente tem menos 12 e 2, menos 2 e 2 dá menos 14, e menos 42 mais 0 dá menos 42. Aqui tem um menos, opa, que eu esqueci de colocar. Pronto, está aqui agora. O que acontece? Ó, o menos dá para cancelar com menos, né? E aí a gente sobra 42 igual a 42 sobre 14, que vai dar para a gente exatamente o número 3, ou seja, a corrente 2 vale 3 amperes. Repare que o resultado deu positivo, então isso significa que o sentido que nós adotamos para a corrente I2, ou seja, aquela no ramo da direita, ela estava correta, tá? Então, beleza, encontramos a corrente I2. Está faltando agora encontrar I e I1. Agora está fácil. Porque de posse do valor de I2, basta a gente substituir, por exemplo, na primeira equação. Se eu substituir esse valor aqui, ó, nessa equação daqui de baixo, a gente vai ter o seguinte, deixa eu pegar essa equação, 1 e 1, menos 4 e 2 igual a menos 14, essa equação daqui, tá vendo? Mas você poderia substituir em qualquer uma, que você conseguiria o valor. Então, substituindo 3 no lugar de 2, a gente tem 1 e 1 menos 4 vezes 3, que é 2, igual a menos 14. Bom, organizando aqui esses termos, galera, 4 vezes 3 vai dar 12, vamos passar esse termo para o lado direito. E aí, 1 e 1 vai ser igual a menos 14 mais 12. Ou seja, I1 é exatamente igual a menos 2 amperes. Repare que o resultado deu negativo. O que isso significa? Bom, significa que o sentido da corrente nesse ramo, na verdade, é o contrário do escolhido por você. Mas o valor dela é de 2 amperes. Beleza?
Significa que, se você convencionou que a corrente I1 ela estava entrando num receptor, na verdade, ela está no sentido contrário, então ela é um gerador, ok? Só isso. Achamos a corrente 1, fica faltando agora encontrar a corrente I. Mas lembra lá, I não é igual a I1 mais I2? Então, vamos escrever aqui, ó, I igual a I1 mais I2. Agora basta a gente pegar os dois valores, somá-los e obter o resultado para I. Detalhe que você deve manter aqui na conta, gente, o sinal que você obteve em sua resposta. Se você, de repente, modificá-lo, aí vai dar errado o processo. Se você achou com menos, leva com menos. Se achou com mais, leva com mais. Vamos substituir aqui, ó, e perceber que I é igual a 3 menos 2, ou seja, I é igual a 1. Isso significa, pessoal, que o sentido adotado para a corrente I realmente é o correto. Vamos verificar aqui, ó, como é que ficou o nosso circuito. I está saindo do positivo aqui dos 20 volts, bateu com o que a gente obteve. I1 foi o único que deu o contrário, a gente tinha colocado ele descendo aqui, né, saindo desse nó, e na verdade ele está entrando. E I2, ele está entrando nesse positivo, como nós convencionamos anteriormente. E aí hoje a gente obtém a resposta final. O que isso significa? Nós temos uma fonte ou um gerador. Fonte ou gerador, a mesma coisa. E aqui nós vamos ter um receptor. Beleza, pessoal? Vou deixar para vocês mais uma questão que vocês devem responder, tentar. É a mesma técnica, só mudei os valores e a resposta eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Beleza? A questão está aqui e é isso aí. Bons estudos, qualquer dúvida pode mandar para a gente. Um abraço.